pode ir colocando suas asinhas de fora, que hoje é dia de festa. Eu sou a Mari Williams, educadora sexual e expert no flerte. E eu sou a Sofia Menegon, criadora da Louva-Deusa e péssima no flerte. E juntas vamos te ajudar, ou não, a alcançar voos mais altos e distantes na paquera. Sem julgamento, com cuidado e uma boa dose de humor. Sejam bem-vindas ao Asinhas de Fora! A gente sabe que a maternidade traz consigo um turbilhão de coisas, ainda mais dentro dessa sociedade que coloca tanta pressão, responsabilidade, culpa sobre esse papel que também é, não nos esqueçamos, um papel de gênero. Mas e quando o assunto é flerte? O que será que muda? Vamos falar com quem entende do assunto. Para esse episódio tão necessário, a gente recebe hoje ela, que é criadora de conteúdo, carioca, maravilhosa, que tem essa energia contagiante, que já tá fazendo a gente morrer de rir, e que fala sobre maternidade, faz os stories mais fofos do mundo. Ela, Bia Bem, muito bem-vinda! Tô super empolgada aqui, tá? Bora conversar, bora conversar. A gente já tá numa prosa boa, né, Bia? Eu já tava rindo a beça aqui antes disso tudo acontecer, né? Tomando uma aguinha, comendo uma coxinha. Nem contei, né, da coxinha ali. Eu descobri que a coxinha era vegana, escuta essa história. Descobri que a coxinha era vegana, que não tinha frango, né? Não tinha coxinha. Coxinha de coxinha. Coxinha de massa, no caso. Tava uma delícia, tá? Tava uma delícia. Tava boa, comi né? umas 50, assim. Uma friturinha, né? Arrasou, Bia. Então bora falar sobre flerte e maternidade. Bom, a gente sabe que maternidade e ser, né, o seu status de relacionamento são coisas completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente habita essas duas esferas. A gente é uma só e a gente cruza por essas esferas. Então, como é que a gente faz para entender a complexidade? Bom, ser mãe não é um status de relacionamento, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher, me relaciono com outras pessoas e também sou mãe. Cara, isso é muito louco, né? Porque, assim, eu acho que essa questão do relacionamento, ele atinge também um outro ponto, que é a autoestima, né, da mulher. E aí, sem contar que a mulher, quando ela tem o bebê, né, quando ela tem o filho ali, normalmente a autoestima, ela dá uma caída firme, porque o corpo muda, tem pessoas que ainda ficam com sequelas da gravidez, e muitas coisas acontecem, né? Teu filho chega ali novo, você não se arruma como antes, você não tem tempo como antes, tudo muda. E aí, mexe muito nesse negócio de ser bonita. Mas eu sempre digo que chega uma hora que você precisa entender que você é mãe, mas você também é mulher. Você também é uma pessoa, e você também tem direito de fazer o que você quiser, bem. Então, eu não gosto nem de graça. Benzinha que não pode namorar, fala, se mete na sua vida, tá? Que eu namoro com quem eu quiser. Então, assim, precisa entender que, cara, se eu tiver afim, acho que tá muito nesse ponto. Você tá afim? Você quer? Se você não tá, se você tá suave como você tá, fique. Mas se você quiser, tá afim de conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, ter novas, assim, experiências, cara, vá fundo. Eu faço as minhas coisas aí, tudo no off, glória a Deus. Mas, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, é necessário você ser mãe, e isso não implica no quão boa mãe você vai ser, tá? Você pode ser uma boa mãe e ter um relacionamento. Você pode incluir essa pessoa, né, na relação com seu filho ou não. Isso tudo vai ser de acordo com a forma como você quer lidar com aquilo, né? E fica muito pessoal também. Mas eu acho que tem que ter, cara. Eu acho que tem que ter. É bom porque a gente não fica só presa a fazer uma coisa na vida, né? Eu, por exemplo, eu sou taurina, né? Mas meu ascendente é sagitário. Eu não suporto rotina, esse negócio, entendeu? Não vem comigo aqui esse negócio. Então eu amo meu trabalho, por exemplo. Meu trabalho, todo dia eu tô fazendo um negócio novo. Exatamente. Entendeu? Então eu gosto disso. Então pra mim é importantíssimo eu entender que eu posso fazer isso agora. Amanhã, se eu não tiver afim, eu não faço mais. Ninguém manda em mim. E assim eu vou seguir na minha vida. Exatamente. E o flerte envolve isso, né? Esse jogo de adrenalina, esse jogo de conquista. Sofia é sagitariana, eu tenho ascendente em Sagitário também. Então a gente tá aqui, a gente minha mãe também. A gente tá aqui no antro das sagitarianas aqui. Você tem um ascendente, sou leonina. Com ascendente. Não senti, fada. Tá vendo? Eu senti, cara. Senti. Então, mas tá vendo? Porque essa coisa do flerte, né, Bia, envolve jogo, envolve diversão. E você tava aqui falando com a gente que você gosta de flertar, né? Como que é isso? Olha só. A senhora
pode parar com isso. Tá? Ah, meu Deus. Tá contando tudo, entregando tudo. Tipo, eu gostava muito de flertar antigamente. Agora eu tenho um ficante prêmio, eu não flerto mais. Então, gente, e esse termo ficante prêmio? Que é Explica isso? pra gente. Então, vou explicar pra vocês aqui. No meu caso, né? Porque tem caso assim, vamos ter. Tem o caso 1, que é o ficante prêmio, que ele é como se fosse o primeiro da lista. Aí os outros são outros. Ele é o prêmio. Ele, você tem o conforto de fazer tudo que você quiser. Mas no meu caso, meu ficante prêmio é como se fosse um namorado. Ele é meu, eu sou dele, a gente vive uma vida ótima, só que no off. Então só o que falta é oficializar, no caso. Mas assim, eu acho que é um processo. Porque eu, por exemplo, sou taurina. Então eu preciso ter certeza. Eu preciso pisar firme, ter certeza do que tá rolando ali, entendeu? Então, assim, eu não vou ser daquelas pessoas que você vai me ver namorando e daqui a pouco eu pago as fotos, namora de novo, vai pagar as fotos. Não, é real. Eu quero uma coisa assim, se eu tô com você, eu quero você pra vida. Então, é a construção, sabe? Então, sim. É isso. É por isso que eu vou justificando aqui algumas coisas, né? Que eu vou falar sobre a minha vida antes de você, ficante prêmio. Mas assim, Mas você é bom, então, no flerte. Cara, eu era antes, Ela já sabe? deu uma esquivada, você viu, Então, tá Mari? vendo? Não, mas conta pra gente, vamos fazer assim, se a gente fosse fazer um vídeo de técnicas Bia Bem para um flerte de sucesso, como ia ser isso aí? Então, vamos dizer, quando eu flertava, né, na minha Aqueles antiga tempos. Isso, quando eu flertava, eu fazia assim. Eu era aquela pessoa que flertava. Eu gostava de flertar. Então eu me divertia flertando. Então eu não ficava com as pessoas, não, eu só flertava. Quando chegava, vamos ver, cadê a Bia? Sumiu Bia. Entendeu? Cadê a Bia? Sumiu Bia. Era um esporte. Era isso, era justamente isso. Por quê? Porque tem muito essa coisa de você se sentir sensual, né? Desejar. Aí o que eu fazia? Eu ia olhando pra pessoa, né? Primeiro eu olhava. Aí quando eu percebi que a pessoa me percebia, normalmente a pessoa tinha me percebido. Então quando eu percebi que ela me percebia, eu gostava dela, percebia, eu também não percebia, entendeu? Aí eu ficava ali naquele olhar, naquele negócio. E aí eu sempre fazia assim, fingia que eu não tava olhando. Só que aí tem a questão do charme também, né? Você sabe quando você fica bonita, o que você faz pra ficar bonita. Então, sei lá, tô tomando aqui a água, eu dou um sorriso na minha amiga tá falando assim, cara, eu odeio esse macho. Mentira, cara, sério. Entendeu? Um negócio assim. E o cara já tá tipo todo. Quando ele pensa em chegar, eu sumo. E aí eu fazia isso com milhares e milhares. Mas sabe o que é interessante? Muitos corações quebrados. Então, interessante disso que você fala, Bia, porque eu penso muito que, assim, muitas mulheres têm muita dificuldade de flertar. Né? Ainda hoje. Mulheres que são mães, mulheres que não são mães, muitas mulheres ainda têm. Porque não nos foi ensinado a estar no lugar de mulheres que desejam. A gente foi ensinada a ser desejada. A gente não foi ensinada a desejar. Então, é chegar num lugar, olhar e falar, nossa, olha aquela pessoa, olha aquela, eu desejo, eu quero. E eu posso, né? Muitas de nós ainda acabam ficando nesse espaço de distância, esperando alguém vir até nós. Porque também rola um medinho de rejeição, né? Quando você vai até alguém, demais esse você sabe que a pessoa não pode. não vai olhar. E sendo mãe, eu acho que esse lugar de desejar também é uma coisa que, assim, cortam, né? Tipo, a partir do momento que você teve sua criança, seu único desejo tem que ser suprir aquela... E óbvio que a gente ama as crianças e você quer ficar com teu filho. Mas você também deseja tantas outras coisas, né? Não, sim, com certeza. Ó, uma coisa que eu, não suporto e eu ouço muito de muitas mulheres. Acontece o quê? Você tem um filho. E aí vamos dizer que, sei lá, né? No meu caso, o pai do meu filho faleceu. Mas existem pessoas que, tipo, o pai não tá mais junto, separou, ou, tipo, abandonou, sei lá, enfim, né? Aquele relacionamento findou. E aí eu não gosto daquela atitude de muitos caras péssimos, que é tipo, não vou ficar com ela porque ela tem filho, eu vou virar pai do filho dela. Nossa, sim. eu só vi Nossa, então assim, eu acho isso péssimo. Você não vai ser pai do meu filho, Claro você não que vai ser, não. O pai do meu filho, ele existe, ou existiu. E eu não tô, assim, não é uma vaga de emprego, sabe? Candidato. Não é isso. Entenda que meu filho, ele é muito bem amado, ele já tá 100% completo com a minha presença. E aí, o que eu vou ter com você não tem nada a ver com a minha criança. Exato. Tá entendendo? Então não guarda esse negócio de, eu vou ser o pai do filho dela. Não, você não vai ter acesso ao meu filho. Qual acesso vai ter? Ele falando oi pra tia no Instagram. Só que eu já me estresso logo. Não guarda esse negócio. Mas, entendeu? Porque eu não gosto desse negócio. Então, assim, eu acho que é uma mentalidade muito retrógrada, sabe? Muito fechada, muito antiga. Exato. Parem com isso. É como se literalmente as mulheres necessitassem dos homens para tudo. Quando, na verdade, a gente só quer algo em comum, que é diversão. Exato. Sacou? É só isso. Bia, sabe que eu vi no aplicativo? Eu me joguei nos aplicativos nesses últimos tempos aí. E eu acabei passando por caras que escreviam na bio assim, não vou ser pai do seu filho. E eu ficava pensando assim, mas quem é que pediu? E ao mesmo tempo, me vem à cabeça o seguinte, parece que a gente ainda tá achando
que buscar um relacionamento significa necessariamente que a gente vai formar família com aquela pessoa e aí a gente perde toda a graça, né? Às vezes você só quer sair, só quer ter um casinho, ou então você quer ver onde é que vai dar, não é? Parece que já começa com essa pressão de que vai... Não, calma. Primeiro que não vai ser pai do meu filho, e segundo que eu nem sei se vou querer ficar com você. Nesse caso, com certeza, absolutamente não, né? Só por essa biografia. Não quando ele colocasse lá, não estou, né, a fim de ser pai do seu filho. Eu falava, você nem tá apto, né? Eu nem pensei sobre isso, um ser humano como você. Você é pai de um filho como o meu, então não rola. Eu, tipo assim, eu acho que é muito essa questão, né, desse homem se colocar nesse lugar de superioridade, sabe? Aqui eu estou, daqui eu não posso sair. E se você for boa o suficiente, eu te dou... para, menino! Para de sair! Exato. Essas pessoas não têm paciência, entendeu? Eu gosto de gente interessante. É isso que eu tô te explicando. Quando eu sento pra conversar, então até com um cara, eu gosto de sentar com um cara e conversar sobre tudo. Sim. Eu gosto de poder falar sobre tudo e sem essas palhaçadinhas. Então, se eu vejo que já tem um traço ali de machismo, um negócio assim, eu falo... Meu filho tá me ligando, minha mãe tá me chamando, preciso ir. Porque, gente, de coração, eu não gosto de perder tempo com conversas que, sabe, não vão me acrescentar. Então, assim, é muito importante também. É claro que você pode fazer o que você quiser, mas no meu caso, eu gosto de trocar uma ideia, pelo menos. Não tô falando conhecer, né? Minha avó dizia que pra conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela, que sal demora pra acabar. É muito bom entendeu? Esse ditado, sim. Mas assim, eu prefiro trocar uma ideia antes de ter qualquer tipo de contato mais íntimo e profundo com alguém. Mas essa sou eu. Mas caso você queira fazer de forma diferente, essa é você. E não tem problema. Sacou? E aí, eu acho que tá justamente nessa questão de cada pessoa tem a sua forma de lidar com a vida, tem a sua essência, a sua autenticidade. E isso é muito importante em tudo que você vai fazer. Porque por você ser quem você é, que as pessoas vão querer estar com você. Exato. Entendeu? Então é esse ponto. Eu fico assim, eu sou mais assim, eu gosto mais de trocar uma ideia, de conversar. E aí eu vou vendo se eu quero, se eu não quero. Sem contar também que eu sou seletiva beça, né? Então, assim, eu vivi muita coisa na vida. E eu entendi a importância que eu tenho, sacou? E é muito, muito louco porque quando, tipo assim, aos 4 anos atrás, eu não tinha noção do quão eu era importante como eu tenho agora. E eu não digo sobre visibilidade, nada disso. Eu tô falando de importância quanto ser humano. Entendeu? Por exemplo, pro meu filho eu sou muito importante, pra minha família eu sou muito importante, pra mim mesma eu sou muito importante. Então não é qualquer pessoa que vai ter acesso à minha importância, na minha mente. Então aí, quando eu tenho que dar abertura pra alguém, eu preciso pelo menos trocar uma ideia e falar, pô, não, legal, então vamos conversar mais, então vamos ter mais ideias. Mas se o cara já chega assim, não, você para o teu filho, eu falo, não vai ser mesmo. Tu não vai nem respirar o mesmo ar que o meu filho, tá? Super. Que é uma ansiedade cultural. É isso que as pessoas acham que se a gente tá conversando com alguém, a gente tá necessariamente ali pra formar um relacionamento, uma família e casar junto pra sempre, né? E, gente, é uma ansiedade que eu sinto às vezes de muitos lados e da parte dos homens eu acho muito violento quando uma mulher é bacana com eles e não, ela tá ficando apaixonada por mim. Ela tá obcecada por mim. Gente, a pessoa só tá sendo gentil. Isso já aconteceu comigo. Né? Isso já aconteceu comigo. Uma vez, eu tava conversando com um cara aleatório. E aí, tô conversando com o cara. E o cara, foi tipo assim, no começo eu não tava tão afim. Não mesmo. E aí, você percebe que o cara, ele move mundos e fundos pra poder chamar a tua atenção. Eu falei, cara, tá, oi, vamos conversar. Tudo bom? Aí ele veio, a gente começou a conversar, e a conversa flui. Quando uma hora eu percebi que ele, ficou meio ausente, sabe? Como se ele quisesse que agora eu fosse atrás. Bobinho. Fiquei ausente também, vivi minha vida. Aí ele surtou. Não, o cara surtou. Ele falou, se você não me quer mais... A gente nunca tinha se visto pessoalmente. Nossa. Se você não me quer mais... Assim, se você não me quer mais, você já me fala, entendeu? Porque eu quero que você deixe claro, porque eu tô aqui me doando pra você, não sei o quê. Aí... Tem uma coisa que eu faço na vida que eu acho que todas as pessoas do planeta tinham que fazer. Que é o quê? Psicólogo. Sim. Nossa, eu tenho a psicanalista, ela faz ali a psicanálise comigo, eu fico ali pensando que eu tenho que fazer. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ele falou isso. E eu não quero ele. Como é que eu falo de uma forma boa que eu não quero ele? Ela falou, você vai pegar a mensagem que ele te mandou. Você vai responder aquela mensagem dizendo assim, eu não quero você. Gente, foi exatamente o que eu fiz. Ele falou, eu não entendi nada. Dali morreu a conversa. Acredite se quiser. Passaram-se umas 2 semanas e esse cara me ligou 10 da noite, chamada de vídeo. Eu sou apaixonado por você. Ai, tadinho. Não, tadinho, tipo... Que iludido, não, tadinho, que iludido, né? Não, eu te amo, iludido. Você é tudo pra mim, não sei o quê. Aí eu falei assim...
Não, e tipo, não sabia o que falar, porque também, tipo, eu sei quanto é frustrante, né? Você gostar de uma pessoa e ela não gostar assim de você. Mas é algo que ele criou na cabeça dele. E eu tô lá no meu Twitter, pras minhas pretinhas e pretinhos, sempre dizendo: se existe um relacionamento que só existe na sua cabeça. Ele não existe. Exato. Entendeu? Então a gente tem que parar de se doar pra pessoas que não estão ali pra gente. Eu não gosto, por exemplo, desse negócio de alimentar ego. Então, quando eu percebo que a pessoa tá muito pra mim, eu não tô tão pra ela, então já manda real. Ó, eu não tô muito afim, não tô muito nesse jogo. Eu prefiro assim, porque eu queria que fosse assim comigo. Sim. Só que tem gente que ama esse negócio de ego. Então ela tem uma preferência, que não é você. Aí ela fica lá, entendeu? Vivendo a vida dela, com a preferência dela deu uma assumida, ela faz assim, tá você que nem um cachorrinho. Tem muito disso. Tá errado, gente. Que história é essa? Eu acho que as pessoas também confundem um pouco, assim, a gente tem falado muito sobre responsabilidade afetiva, né? Eu acho que elas têm confundido responsabilidade afetiva com uma história que elas criaram na cabeça delas que não existe, né? Esse caso, por exemplo, ele veio te cobrar de uma responsabilidade afetiva que você nunca prometeu porque vocês não tinham nem se conhecido pessoalmente, né? Nunca, cara. Gente, que viagem. Exatamente. E agora há pouco você estava falando... Não, e existe essa história, te interrompi, né? Não, vai lá, vai fundo. Essa história é muito louca, porque essa história foi uma época que eu terminei com o meu ficante premium. É o mesmo ou o ficante premium sempre muda? Tipo, todo novo ficante premium é o ficante premium? Não, tipo, é uma categoria o premium, né? Não, o premium é o premium plus. E ele é o mesmo, desde sempre. Então é isso que eu tava imaginando que seria isso. E eu terminei com esse ficante prêmio. E a gente terminou, tipo, cara, nunca mais você olha na minha cara, nunca mais olha na sua cara. Mas assim, super apaixonados um pelo outro. Aí a gente terminou. E aí, quando eu comecei a conversar com esse mano, porque foi justamente nessa questão de, tipo, cara, eu preciso conversar com alguém pra desabafar. Então eu desabafei com ele. E eu falei, eu amo um cara. Literalmente assim. Eu entrei nessa conversa assim, cara, eu amo um cara. A gente terminou e eu tô muito mal com isso. Então eu acredito que na cabeça dele, ele criou uma situação de eu vou conquistar ela através... Gente, e aí esses dias eu tava conversando com a minha mãe. Minha mãe tava conversando comigo. Se você conhecer uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento, sai fora. Tem recaída. Tem ainda sentimento ali, então sai fora. A gente tava falando até de pessoas assim, tem pessoas que namoraram. Então namorou, aí até tipo, tô 6 meses longe do meu namorado, pode voltar. Aí já dá. E tem gente que casou, tipo, é casada há 10 anos, terminou há 1 ano, pode voltar. Então, tipo, não, sai fora. Se tem algum rabo preso, sai fora. Eu gosto de livre. Tá livre, vambora. Não tá livre, vai embora. Mas o que eu acho, Bia, é que eu sinto que o problema não tá nem nas pessoas que acabaram de terminar relacionamento, assim, que eu já comecei relações com pessoas que acabaram de terminar relacionamento. Relação que eu tenho agora, inclusive. Eu acho que as pessoas não aprenderam a terminar relacionamentos de fato fechando a porta. A gente deixa frestas. Quando a gente deixa frestas, a gente dá a possibilidade do outro se espremer pra passar, que já é uma porcaria. Você se espremer pra passar na fresta de alguém já é péssimo. Só que eu sinto que um passo atrás seria as pessoas aprenderem a fazer exatamente isso que sua psicanalista falou, que é fechar uma porta, que é você virar pra uma pessoa e falar, olha... o outro nem entendeu, né? Que é virar e falar, não estamos mais juntos e pronto. E cada um segue. Porque senão a gente vai deixando o fio aberto, né, Sô? O que você acha? Eu acho super. Acho que a gente precisa aprender a terminar a relação. Acho que a gente não aprende a terminar. Parece que sempre tem que terminar uma coisa estranha. Terminar uma quando coisa briga. Meio ruim. Não, às vezes as relações podem ter essa conversa de tipo, terminou, vamos... Já tá escasso aquilo ali, né? Já tá... Já foi. Ou fechar antes de brigar, né? Por que a gente vai empurrar com a barriga, né? Isso já tá ruim. Fala, gente, vamos encerrar antes que a gente Então, mas às brigue. vezes pode acontecer de rolar uma briga e aí, tipo, acaba terminando, mas não término real. Ah, sim, exatamente. Sabe? Que foi o que aconteceu comigo, com no meu sentido, assim, do meu ficante prêmio, foi nisso que aconteceu. A gente terminou, mas não foi real. Né? Tanto que a gente tá aí. Só que o que eu tô explicando é que pode acontecer isso, mas realmente tem esse sentido de você percebe que aquele relacionamento não existe mais. Sim. E você ficar insistindo, né? Eu acho que é injusto até com o outro. Exato. E você estava falando agora há pouco, né, não vou deixar nem o bem respirar o mesmo ar que você, né? Eu fico pensando, como que é isso, assim? Tem algum momento que você conversa com o bem e fala assim, olha, a mamãe também é uma mulher, enfim, não sei, ele é muito novinho também, né? Ele tem 2 aninhos. Você já teve algum tipo de conversa nesse sentido? Ou você pensa em ter esse tipo de conversa? Como que é? Já, o Ben, ele conhece esse moço, né, que eu tenho um relacionamento. E eu converso com ele, por quê? Porque o Ben, ele tem 2 anos, mas parece que ele tem 10. Ela é muito, gente. Não, é real. E tipo, o Benjamin, ele entende mesmo. Ele entende, ele conversa, ele troca um papo contigo, que nem eu tô trocando aqui. E tu fica assim, tipo, que fofinho. Entendeu? Porque ele é só um bebezinho, mas ele tá ali falando com você. E eu falei, filho, eu preciso conversar com você. Ele falou, não, mãe, lê o livro pra mim. Que ele queria ler o livro que eu comprei pra ele, né? O Pequeno Príncipe em Preto. Ele leu o livro, eu falei, não, vou conversar com você, vem cá. Aí eu conversei com ele, falei, a mamãe às vezes vai sair, às vezes a mamãe não vai dormir aqui, mas... Aí eu falei, agora há pouco tempo, falei, a mamãe tá indo pra São Paulo. Não sei o que. Ele falou, você vai ficar quanto tempo no São Paulo?
Aí eu falei, ó, vou ficar pouco tempo, vou só trabalhar e volto. Ele falou, tá bom, quando voltar, então eu sempre vou conversando assim com ele. E aí, quando é em relação a isso, eu falo pra ele que eu vou precisar fazer algo, que eu vou precisar sair com algo, ou com alguém. Ou tipo, eu preciso desse tempinho aqui, filho, pra poder mexer no telefone, fazer não sei o quê. Eu vejo o Ben uma criança bem compreensiva, uma criança mais tranquila. Quando o Ben quer carinho, atenção, ele deixa claro. E aí, eu como mãe, tenho ali o meu papel de, tipo, dar isso. E aí é justamente, eu acho que é essa questão, sabe? De você ir explicando. Por quê? Porque, na verdade, a sua criança, ela não tá preocupada em te irritar. Ela ama você. Então ela tá preocupada com o seu bem-estar. Então eu acho que, tipo assim, literalmente ela é uma criança. E crianças têm dificuldade de entender as coisas. Por quê? Porque eles estão começando a entender agora. Então eu acho que a forma que você coloca pra ele qualquer tipo de coisa, pode ser o mais absurdo da vida, mas como você vai colocar pra ele que ele vai entender, não, tá tudo bem. Então, por exemplo, pro Ben era a morte ele dormir sem mim. Mas assim, eu explico pra ele agora, ele fala, tá, mas você volta quando? Então eu acho que é essa conversa, é esse diálogo, entendeu? E sem contar também que as crianças crescem, né, gente? Eu já fui criança, eu já tive 2 anos, já tive 5, já tive 10, você também já teve. Sim. E a gente sabe que existem coisas que podem nos magoar, nos afetar profundamente, que às vezes era uma conversa, era um abraço, não, vem cá. Nossa, com certeza. É E nessas fases iniciais, assim, você trouxe isso que sua psicanalista falou, eu estudo psicanálise, né? Legal. E aí eu tô estudando agora a parte infantil, e nessas fases iniciais é tão importante que a gente dê pra criança esse diálogo e esse acesso ao nosso eu verdadeiro. Porque assim, a criança, às vezes até crianças mais novas que o Ben, né, vão chorar, gente, porque elas simplesmente querem realizar algum desejo que elas ainda não sabem te dizer. Elas não sabem nem expressar, elas não nem sabem entender, expressar. né? Então essa é a forma delas de conseguir alguma atenção. Mas é muito importante que a gente continue dando afeto para as crianças. E dar afeto não quer dizer mimar, assim, muito pelo contrário, porque é importante que as crianças lidem com a rejeição quando elas precisem lidar. Então, às vezes, até isso de você virar para ele e falar, olha, mamãe tá indo viajar, isso é extremamente importante, Bia. Isso vai fazer com que ele cresça muito mais preparado do que muitos pais que eu vejo que às vezes disfarçam ou falam, ai, papai tá indo, sei lá, inventa umas histórias. Né? Que não é bacana, eu deixei né? ele na escola antes de vir pra cá, né? E aí eu falei, tô te levando pra escola, mas quem vai te buscar é a Clara, porque a mamãe tá indo pra São Paulo. Aí ele já pergunta, né? E aí tem que ter aquele tempo. E aí ele também tá passando por uma fase agora que é uma fase difícil, que é a fase do desmame. E aí o Ben é muito apegado no peito, assim. E aí eu tô, né, nessa questão com ele, e ele já não mama já tem acho que umas 2 semanas, e ele tá dormindo sem peito. E aí, às vezes ele acorda no meio da madrugada, né? E aí ele vem e fala assim, e tenta mamar meu peito, aí eu não deixo, aí ele tenta na força, eu não deixo. Ele deixa eu mamar só um pouquinho, eu falo não, ele fala, ai meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, vó, minha mãe não quer me dar peito, vó! Assim. Aí eu falo, você pode ficar aqui no meu colo? Aí ele vem, e é muito essa questão de, tipo, o peito, ele traz essa sensação pra criança de aconchego, de proteção, de nutrição, isso. né? Então, assim, quando eu pego ele no colo também, que eu aqui tá comigo, abraça a mamãe. E aí ele dorme assim, sabe? E depois eu boto ele no berço, e essa constante. Mas eu acho que é muito disso. Eu acho que, assim, construção com criança, com filho, é paciência, é muito amor. Né? Porque não é só a parte boa, tem muita parte gostosa, mas tem o criar, né? Você tá formando alguém. E eu sempre penso assim, o Benjamin, ele é uma criança hiper inteligente, que eu tenho certeza que quando ele tiver a minha idade, ele vai ser, tipo, gigante. Mas o que eu tô dizendo assim, eu acho que eu crio o Ben, não é pra mim, é pro mundo. Ele precisa saber como ele vai lidar com as pessoas. Ele precisa saber que ele não vai ter só amor no mundo, que não vai ter só pessoas maravilhosas de braços abertos pra poder dar carinho pra ele, como minha mãe. Então eu tenho que mostrar pra ele que existe uma realidade. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Quando eu levo ele no parquinho, que tem crianças aleatórias, eu não posso, tipo, a criança entrou na frente dele e deu um empurrão, eu não posso, criança! Não, eu falo, filho, fala pra ele que não pode. Aí ele fala, não pode bater em mim, cara. Então é justamente esse ponto, por quê? Porque quando ele estiver sozinho, ele vai fazer o quê? Vai olhar pro outro, vai olhar pro lado pro outro, não tem a mãe. Aí entra num buraco? Não, ele tem que saber, sabe? Reagir. Sim. E é justamente isso. E isso eu aprendi, tipo, na vivência, filho. Porque minha mãe sempre foi muito protetora. Então, quando as coisas aconteciam comigo que ela não tava, eu fazia o que eu vou fazer? Que eu sou frouxa? Vou apanhar? Não vai entender? A gente não aprende a lidar com a maioria das coisas, né? Eu acho que esse também é o desafio de você maternar agora, na nossa geração. Que a gente tá parando pra pensar em como foi a nossa criação, aquilo que a gente quer que seja diferente. E acho que só esse espaço que você dá pra ele de ouvir o que ele tem pra dizer, de contar de si, isso com certeza já diz de um novo momento que a gente vive, assim. Eu acho que é por isso também que ele é tão compreensível. E aí eu fiquei curiosa de saber se nesse processo de flerte, né, voltando aqui pro flerte, se existe essa preocupação que eu já ouvi algumas mulheres que também são mães relatando de
Ai, será que essa pessoa vai ser... Porque a gente acabou de falar de um outro lado. Ah, talvez não queremos formar família, não quero um pai pro meu filho, tá. Mas também tem esse outro lado. Será que eu me preocupo se essa pessoa vai ser legal caso se torne algo mais sério pro meu filho? Ah, sempre tem, né? Isso na cabeça. Assim, tem quando você cria um vínculo mais forte, né? Que você pensa naquela pessoa pra sua vida, né? Eu posso dizer que eu sou uma mãe que não dou tanto espaço nesse sentido. Eu sou bem chatinha, assim. Porque eu vou explicar o porquê. O Ben, ele é uma criança pequena. Ele tem só 2 anos. E ele tem a ausência do pai, né? O pai dele literalmente faleceu. Então, ele não tem essa figura paterna ali presente com ele. Então, assim, uma coisa que aconteceu comigo, que é o quê? Eu apresentar uma pessoa pra ele. É por isso que eu digo pra você que, por exemplo, eu tenho esse ficante prêmio, mas ele é presente na minha vida, mas não tanto na vida do Ben. Por quê? Porque é uma construção. E a criança não entende essa questão. Sim. A criança não entende que você está construindo algo, que aquela pessoa pode estar ali hoje e amanhã não. Entendeu? Então eu não quero que o Ben tenha uma falta desnecessária na vida dele. Então, assim, se essa pessoa for incluída na vida do meu filho, que seja pra um tempo maior. Tipo, eu conheço pessoas que o padrasto criou a menina e depois, tipo, de anos a mãe separou, mas ainda é o pai, ainda tem aquele convívio. Mas é diferente, eles criaram um laço muito profundo. Agora, a gente não pode colocar essa mesma importância, por exemplo, numa relação de, sei lá, 6 meses, 1 ano que seja, 2 anos, porque pode acontecer de acabar. E se acabar, que sofra eu. Não ele. Porque ele tá nessa construção de entender quem é quem, o que importa, onde tá o quê, em que lugar. Então, assim, essa confusão na cabeça me assusta. Então, eu sou uma pessoa que eu não dou tanta abertura assim. Às vezes, eu lembro que uma vez, o Ben, ele gosta dessa pessoa que eu fico, e às vezes eles se encontram e eles se dão bem, brincam. E eu lembro que ele fez uma brincadeira que eu não curti muito, aí eu falei, aí depois ele conversou comigo, olha, não foi por mal, e não sei o quê, e era uma brincadeira boba. Eu realmente vi coisa onde eu não tinha, né? Porque eu sou muito protetora real, assim. E aí ele falou, cara, isso assim você me deixa um pouco de constrangido, porque eu não sei até onde eu posso ir, né? Até porque o filho é seu. Então, assim, isso é uma coisa que eu prezo bastante. A pessoa que tá comigo entender o que me afeta ou não, entender até onde ela pode ir, qual a importância que aquilo tem pra mim. Isso é muito importante. Você não pode deixar uma pessoa entrar na tua vida que ela fala assim, vou fazer sim, tá louca? Não, é a minha vida. É o que importa pra mim, você precisa entender, sacou? E aí isso é muito importante pra mim. Então, assim, eu ainda sou uma pessoa que prefiro ter certeza de chão, sabe? De firmeza, ter pé no chão ali, né? Não, isso aqui é certo, ó. É certo que eu tô tocando nessa taça. Então, sim, então, bem, ó, essa taça aqui existe. Do que, cara, sei lá, tem água ou não tem? Ah, tá com sede? Ah, aqui tem água, eu dou pra ele toma, não tem nada. Sacou? Super. Sim. É isso. E pra mães que têm filhos mais velhos, né? Já adolescentes ou já adultos, eu sinto que a gente, em geral, é mais compreensivo, né? Mas adolescente, eu já ouvi histórias, assim, de parentes, tudo, que a filha adolescente ficou rebelde porque não gostou do namorado da mãe. Então, às vezes, tem que lidar com os conflitos que são desafiadores, né? Essa hora de saber quando apresentar, saber quem apresentar, saber como apresentar. E eu percebo que, no seu caso, acho que essa sua história mostra que pra você é diferente, mas tem muitas mulheres que, na hora de conhecer a pessoa, já usa isso como um fator, né? Primeiro encontro, tá? Eu apresentaria essa pessoa para meus filhos. E aí entram as duas questões, né? Que é super importante você pensar se essa pessoa vai ser legal pros seus filhos. Porque aí essa pessoa vai ser legal pra você. Mas aí né? ela tá pensando nesse quesito já de relacionamento sério, não só diversão. Exatamente. Aí talvez você esteja se fechando pra viver um encontro, Que né? às vezes vai ser só um encontro, Exatamente. né? É justamente isso. Eu tenho esse pensamento de, cara, tô indo conhecer uma pessoa, mas às vezes é só uma conversa só legal. uma pessoa. Exatamente. Ele não vai viver pra mim comigo a vida inteira, né? E eu tive conversas legais com pessoas aleatórias que hoje eu nem falo mais, mas foi legal, passou, Super, é o valeu, momento. né? Exato. E você tem um outro lado, né, Mari? Da Tenho. moeda, que eu acho que talvez seja uma... Tenho. Meu namorado tem uma filha. Só que Legal. ela é mais velha, tem a sua idade, na nossa idade. E tem essa outra questão de olhar pra história, que eu contei pra você outro dia, que pra mim foi um pouco desafiador, que é olhar e pensar, nossa, ele vai ter sempre uma pessoa que vai ser prioridade na vida dele em cima de qualquer relação. Foi a visão que eu tive de fora. De, às vezes, ter que lidar com situações que me deixaram ansiosas, que me deixaram angustiadas, que mexeram com o meu ego, com essa coisa de que a relação tinha que ser a coisa mais importante da vida. Que não tem que ser, né? A gente precisa descentralizar Também essa acho que não, necessidade. muito. Então, precisa super. Só que, às vezes, mexeu com esse lado de um dia eu querer sair com ele, a gente queria muito se ver, fazia muito tempo que a gente não se via. E ele foi ficar com a filha, e isso me deixou super abalada. E depois olhar pra situação e falar, uma amiga falou isso pra mim, ela falou, Mari,
a gente não fala que os caras tinham que ser pais presentes? Ele não tá fazendo nada demais, ele tá indo dar atenção pra filha dele. Por que isso mexe tanto com você? Né? E às vezes eu fico pensando isso, esse lugar de... No meu caso, eu não tenho que interferir na criação dela. Interferir, né? Mas não tenho que estar presente na criação dela, porque já é uma pessoa criada, né? Mas se não fosse, eu também tenho amigas que namoram com caras com filhos pequenos. E eu fico pensando isso, né? Como que é você tá presente na vida e a mãe, né? De fato... Como que será que ela lida com essa presença dessa outra mulher? São muitos quesitos nesse meio, né? Eu vou falar o relato que eu não tenho filhos, né? Mas, e eu entendo completamente que são coisas que eu vou falar aqui completamente distintas. Mas eu tenho 4 cachorros. Eu entendo que são questões muito diferentes, mas são 4 cachorros que eu tive com o meu ex-marido, né? E a gente faz guarda compartilhada e tudo mais. E eu fico me colocando assim, eu acho que eu seria uma dessas mulheres que pensa logo de cara, porque eu, quando saí com outras pessoas depois que eu me separei, eu tive logo esse pensamento. Hoje eu tô namorando a Mari e uma das coisas que mais fez meu coração quentinho, assim, que me apaixonei, foi quando eu cheguei. Eu tava lá embaixo dando comida pro Brownie. Quando eu subi, todos os outros 3 estavam na cama cobertos. Que ela tinha coberto todos eles. E aquilo fez, nossa, tipo, é isso, sabe? Pra mim, isso, lógico, ela precisa ser... Eu preciso me sentir feliz com ela em todos os outros aspectos. Mas saber que ela se preocupa, que ela se importa, que ela tá junto, né, comigo nesse processo, me trouxe um calor, assim, no coração. E é um plus, né? Às vezes, acho que não é aquilo que vai fazer com que a pessoa seja a sua parceira de vida, mas realmente é algo que acrescenta muito para que essa vida a 2, enfim, em família seja muito melhor, né? Eu penso assim, pelo menos na minha experiência, que eu sei que é incomparável, mas que não deixa de ter esse fator, né? Eu acho que entra naquele quesito de o que importa pra você, importa pro outro. É. Entendeu? Então, é muito nessa questão também. E, cara, é isso. É como você disse, assim, Mari. Eu acho que tem aquela questão também, por exemplo, desse quesito. Eu entendo o que você sentiu de, cara, Super. Eu queria estar mais, assim... Era um começo de relacionamento, né? mais Quando ou você menos. sentia isso? Não, então, foi um evento pontual que até me assustou, sabe? Porque eu fiz assim, nossa... Eu tô sentindo isso. Tô sentindo isso, eu não queria Então, tá é sentindo, exatamente assim. isso. Por exemplo, nós somos humanos. Sim. E a gente sente coisas que a gente não queria estar sentindo. Nossa, com certeza. A gente vive coisas que a gente não queria estar vivendo. Mas eu acho que aí vai entrar a questão de, cara, eu preciso amadurecer nessa área. Super. Sacou? Então, por exemplo, quando eu percebo que eu preciso amadurecer numa área, eu uso muito a questão da minha psicanalista. Eu chego pra ela e falo assim, ó, nisso aqui eu acho que eu fui ridícula. O que eu faço? Ela, ó, então você tem que pensar, tem esse ponto, tem esse ponto. Então, eu acho que é muito essa questão da autoanálise. Nossa, com E certeza. entender, tipo, que, cara, é como você disse, ó, eu sou mãe. E nenhum relacionamento vai ser acima do meu filho. E outra coisa, nenhum relacionamento vai ser acima do meu filho e do meu trabalho. São prioridades pra mim, ó, muito à frente. Então, por exemplo, eu poderia estar aqui vivendo um grande romance lindo, maravilhoso, mas eu preciso voltar pro Rio, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ver meu filho, eu preciso... Então, essa correria de, tipo assim, pessoas que vão entrar num relacionamento. Se você entra num relacionamento em que existe crianças, que existem... Aquela pessoa já tem uma vida muito ocupada, você precisa entender que não vai ser aquela coisa de viver junto o tempo todo, tá junto. E olha que eu sou uma pessoa que eu adoro estar junto. Por mim, eu estaria junto em tudo. E eu faço muito de trazer a pessoa pra incluir a pessoa na minha rotina, sabe? Não, eu tô trabalhando, fica aqui, vai ser meu filmmaker. Não sei o quê. Eu sou muito assim, tá entendendo? Porque eu quero... na verdade, não é nem que eu quero utilizar aquela pessoa, eu quero estar com ela. Sim. Sabe? Numa brechinha que, tipo, não daria pra ela sair. Já tá aqui, então já fica, já me agarra, já. Acabou, A taurina, acabou, vai. né? Muito. Entendeu? Só que é literalmente esse negócio de, cara, tem vezes que eu quero muito tá com o meu ficante prêmio. Quase falei seu nome, querido. Quase que a gente teve aqui um furo. Queria muito estar com ele, mas eu penso assim, não dá. Tipo, essa semana eu tô muito atolada. E não dá, não sei o quê. E aí eu percebo, não, até que dá, até que não dá. Entendeu? Então, tipo, não, é literalmente entender que a vida ela não vai ser gostosinha e maravilhosa o tempo todo, né? Sim, não, isso que ela disse, que você disse, né, de tipo... Conseguir dizer, agora não dá pra estar com você. Eu acho isso tão importante das nossas ouvintes escutarem, porque enquanto mulheres a gente aprende a sempre satisfazer as vontades, as necessidades do cara, né? Com quem a gente se relaciona, dos homens de um modo geral, né? E a gente nunca aprende que pode dizer não. E
em outra camada, de que o relacionamento pode não ser a nossa prioridade, né? Em dados momentos da nossa vida ou na nossa vida inteira. Então, aprender a dizer, olha, não posso agora tem outras coisas. E você dizer, meu relacionamento nunca vai estar acima do meu trabalho, também é muito importante que a gente se conscientize disso, né? Não, tipo, eu acho também que tem aquela questão de, nem é o quão importantes são as coisas pra você, e sim o quão importante você é pra você. Porque, por exemplo, quer ver um ponto em que muitas mulheres não são satisfeitas? É no sexo. Sim. Não são, porque tá nessa coisa de bora pra tu, isso, ok, e você, e o cara tá tipo, tu é sensacional, e você tá tipo... Valeu. Você não. Entendeu? Só que eu acho que, assim, até o sexo, como tudo que tem, é um diálogo. É você, tipo assim, o cara vem catar, você fala, não, prefiro o copo, cara. Prefiro o copo. E você vai gostar mais do copo. E ele precisa também entender que você gosta mais do copo. Se ele não te dá essa abertura, então ele não serve. Sim, é simples assim. Porque você precisa também... Ele não gosta de ter o prazer, de ter orgasmo. Você também precisa. Sim. Que história é essa? Ninguém aqui tá pra servir, não. Que eu me estresso logo. E pra isso, quão importante é, né? Quão importante é que cada mulher saiba o que gosta e se pesquise, assim. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que eu já falei aqui no Louva a Deusa. Mas que a gente não foi, como mulher, ensinada a pesquisar o nosso prazer, né? Muito pelo contrário, a gente foi ensinada a tira a mão daí, fecha as pernas, tudo mais. Nossa. Enquanto os caras tiveram, de um certo modo, uma via inversa que é também violenta, né? Que é uma hipersexualização, dar a revista Playboy pra uma criança de 11 anos, os tios instigando a perder logo a virgindade pra saber comer mulher, umas coisas ridículas, né? Nossa, sim. Só que do nosso lado, a gente acaba crescendo sem essa educação sexual ou sem uma abertura pra se tocar. Então, muitas mulheres até hoje... Às vezes tem medo porque pensam, puta, cara, eu não gosto de sexo. Eu não gosto de sexo. Mas não é que você não gosta de sexo. Você não conhece É que você ainda não conhece, às vezes, o que você gosta. Porque a gente tá só fazendo o que o outro gosta. Só ali, e voltando nesse assunto, né? Sendo desejada. E não desejando. E não colocando o que a gente quer, né? Sabe outra coisa que eu vi recentemente, mas que a gente vai falar no episódio sobre... flerte depois do divórcio, da separação, eu ouvi dizer também, ouvi algumas mulheres falando, eu achei que eu não gostava mais de sexo, mas na verdade eu só não gostava mais de sexo com aquela pessoa com quem eu tava vivendo há trocentos anos. Aí se separou, descobriu que gostava de sexo, na verdade. Então, enfim, que na verdade é isso, são outras coisas que são colocadas e que a gente não olha, porque a gente não fala sobre isso, não conversa com as amigas. Acho que é muito importante a gente colocar, tipo, de uma forma bem fácil de se entender. Vamos lá. Tô vivendo um relacionamento com você, Mari. Eu e você, a Fada e a Bia Bem. Tá, show. E aí eu tô aqui com a Mari, não sei o quê. E a Mari chega um dia e tá mega estressada. E eu tô mega empolgada pra contar pra ela que eu comprei a coxinha vegana, mano. E eu tô coxinha, ela... Problema, eu não ligo pra coxinha, cara. Pelo amor de Deus, você não tá vendo que eu tenho tanta coisa pra fazer aqui. Show. A Mari surtou. Depois que a Mari resolveu o que ela tinha pra fazer, ela vem e fala, caraca, amor, que saudade. Pô, o dia hoje foi tão cansativo. Eu posso falar, ai, tá bom, amor, não sei o quê. Tô com aquilo dentro de mim, fingir que nada aconteceu e seguir em frente. Ou fazer o correto, que é, pô, eu entendo. Mas você também não tem direito de falar assim comigo, porque eu não tenho nada a ver com o teu problema. Eu poderia te ajudar, você poderia desabafar comigo, ficar mais leve, mas você preferiu descontar isso em mim. Sacou? Então, é esse ponto. Não tá certo. Agora, vamos dizer, na questão do sexo, né? Na questão do sexo, o cara acha que você gosta, sei lá, tipo, tudo muito forte, te virar de cabeça pra baixo, e às vezes você quer uma coisa mais delicada. Você quer que a pessoa chegue com mais calma, que te dê um pouco mais de atenção, sei lá, você gosta de um sexo com mais carinho, e a pessoa já acha que ela para a cara, calma. Calma, exato. Talvez eu queira isso, mas se eu quiser, eu vou falar. E se você gostar, a gente pode até tentar fazer, mas você precisa entender que não pode ser como você gosta sempre, do jeito que você quer. Então, eu acho que é muito essa questão de, assim vai, assim não vai, assim vai. Depois que, assim, eu fui uma pessoa que eu sempre procurei entender mais, né? Por quê? Porque eu fui criada dentro da igreja. E na igreja é assim. Botou a mão na perereca. Não posso falar perereca. Pode falar. Pode, o que você quiser. Mas botou a mão ali, entendeu? Você tá ferrado, meu amigo. Satanás tá lá te esperando. Você tá entendendo? Só que eu falei assim, porque eu não posso botar a mão na minha perereca, como eu boto a mão no meu nariz? Não tô entendendo. Eu sempre fui dessa. Aí eu era rebelde da igreja, entendeu? Sim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entender
Aí eu fui entender, tipo, comecei a ver relato de mulheres que, cara, só tive orgasmo meus 32 anos. Eu falei, não, quando eu começar a transar, eu quero ter orgasmo, gente. Que história é essa? Quero muitos. E aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer? E descobri que eu tinha que me conhecer e dizer o que eu gostava pro meu parceiro. Acabou. Perfeito. Quando ele chegou, eu falei assim, ó, vem cá que eu vou te falar como é que é. A, B, C, D, assim, que é isso. A gente precisa se conhecer pra poder estar ali pro outro. Inclusive, eu acho que a gente se sente mais segura nesse processo, inclusive do flerte. Quando a gente se conhece, talvez a gente não precise performar mais tanto quando a gente vai paquerar alguém, conhecer outra pessoa. A gente não precisa mais fingir que a gente é uma personagem X ou Y. Ou se a gente fingir, porque eu acho que às vezes a gente brincar de um faz de conta faz parte da graça. Né? Acho que a gente não precisa também ser 100% a gente o tempo. A gente sabe, isso é uma baita ilusão. Então a gente não vai ser, às vezes a gente vai brincar. Mas quando a gente brincar, a gente também vai estar consciente que a gente tá brincando e que depois a qualquer momento a gente pode retornar. E que tá sendo gostoso, né? Que seja gostoso. Não, e que isso seja também uma escolha, né? Porque já pensou você construir um relacionamento com uma pessoa no qual você fingiu ser outra pessoa, o quão injusto você também tá sendo com aquele outro? E nem dá, né? Em algum momento não dá, você não aguenta carregar. Em algum momento já era, aquilo se quebra, né? Bia, antes da gente cortar as cabeças, vou convidar as nossas ouvintas a seguirem essa podcast na plataforma que elas estão escutando nesse momento. Avalia, já manda para aquela amiga que precisa ouvir esse papo. E eu queria trazer um assunto que eu acho que é importante. Existem no Brasil 11,5 milhões de mulheres vivendo a realidade da maternidade solo. E dessa quantidade, 61% são negras. E aí, eu fico pensando, quando a gente está falando de flerte para uma mulher que é preta, né, e que também é mãe solo, esse assunto pode ganhar outros contornos. Como que você vê? Cara, eu vejo de uma forma difícil, né? Porque eu acho que tem muita questão ali do que a Mari falou, que muitas mulheres têm dificuldade de lidar com a rejeição. E quando você é preta, você é mãe, você é periférica, né? Você já tem ali várias coisas te titulando. E aí quando você chega, você já é, né, sabe? É tipo, aquela ali não, sacou? Aquela ali não. E isso é uma coisa muito difícil de se viver, né? Aí, tipo assim, existem as pessoas, cada uma vai lidar da sua forma, né? Vai ter aquela mulher que vai ser, vai lidar, bater mais de frente, de tipo, você não quer, também não quero você. Vai ter aquela mulher que vai falar assim, cara, por que ninguém quer ficar comigo? Sabe? E eu acho que isso acaba também afetando nas outras áreas da vida, entendeu? Super. Então, existe muito uma situação de entender. Eu, por exemplo, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho preferência em me relacionar com homens pretos. Eu gosto de me relacionar com homens pretos, só me relaciono com homens pretos, mas isso é uma escolha minha. Se outra pessoa quiser, né? Cada um com seu cada um. Só que eu vou te explicar o porquê. Porque, assim, eu tive uma criação, que é a criação que muitas mulheres pretas têm, muitas pessoas pretas, né? Têm, que é crescer sendo ensinado a se auto-odiar. Eu não sou bonito assim, meu nariz não é bonito assim. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, eu falava, vou ficar rica porque eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz, vou ter meu nariz fino. Mano, hoje eu não faço cirurgia nem no meu rosto. Mas tem essa questão de você não gostar de você. Consequentemente, você não vai gostar de quem é parecido com você. Você olha pro preto, tu não gosta de você. Você vai olhar pra um cara preto e você fala, não é. Então, é justamente isso. Então, tipo assim, eu fiz essa reconstrução, sabe? Que é muito mais difícil. Tava explicando ontem que, assim, uma coisa é você pegar uma casa na planta e construir. Outra coisa é uma casa já existir, você ter que demolir, tirar e construir de novo. Ou reformar, que tá cheio de infiltração, nananã, é muito mais trabalhoso. E é isso que a gente vive. Então, assim, eu acho que é uma reconstrução. Às vezes você tá correndo atrás de um ideal que nem existe. Um ideal que foi colocado pra você e que ele não é nem verdadeiro. Sabe? E aí eu acho que é muito essa questão de, cara, abre tua mente. Aí é essa questão. Às vezes eu quero muito essa taça com água, eu quero muito essa taça com água, eu quero muito essa taça com água, e o copo com água tá ali pra mim. Sacou? Então, eu aprendi a olhar num total. Sacou? Eu aprendi a olhar num total. Tipo, tá, vou olhar tudo aqui. Eu vou olhar pra mim também, ver a importância que eu tenho, ver a beleza que eu tenho. Ver o que fica bom e o que não fica em mim. Eu não preciso vestir o que as pessoas gostam que eu vista. Eu não preciso usar o que as pessoas gostam que eu use. Eu não preciso ser do jeito que as pessoas gostam que eu seja. Sou escandalosa, adoro fazer um escândalo. Essa sou eu.
Quem se identificar, quem quiser ficar, vai ficar. Quem não quiser, beijo, tchau. É simples assim. Eu acho que a gente não precisa ter essa necessidade de agradar o outro. E aí tá muito nesse espaço. Por quê? Porque quando você é mãe e você é preta, e você já tem todas essas rejeições, você só quer ouvir um sim, sabe? Não, tá bom. Não, você é legal. E quando você ouve um elogio, já fica, caraca, realmente. Tentando se convencer de algo que você nem acredita. Então é uma construção que primeiro começa em você. Então, cara, hoje em dia, se alguém chega pra mim e fala algo negativo que eu sei que não é verdade, porque é claro que existem coisas negativas que a gente tem que melhorar, mas eu sei que algo que não é verdade nem me atinge. Porque eu consegui criar isso, que eu sei que não é fácil. Mas se você ainda não conseguiu, comece. Porque é necessário. Pessoas confiantes atraem pessoas confiantes. Isso é muito importante. Maravilhosa. Você não pode tentar, querer criar essa confiança no outro. Isso é autodestrutivo. Nossa, super. A gente, e aliás, falar em autodestrutivo, a gente não vai se autodestruir de jeito nenhum agora, mas a gente vai comer umas cabeças. Tá pronta, Bia? Tô. Cortem as cabeças. É isso mesmo. Exatamente. Então, cortem as cabeças. Bia, dentro dessa temática, dentro de tudo que a gente falou, o que te faria comer uma cabeça? Pensa numa situação, assim, que te faria comer uma cabeça. Mas em que sentido? Que cabeça seria essa? Aí você que escolhe. Pode ser de alguém que você flerta, que Não, quando faz isso... Não, amiga, acho que você não entendeu. Eu pensei isso também quando eu ia a primeira vez, esse título. Eu tô sendo muito... Agora que eu entendi, ingênua! A primeira vez que eu li esse roteiro... Ingênua. Bia, confesso que assim, a primeira vez que você mandou esse roteiro, eu lembro que eu li assim, ela falou, não, vai ter como as cabeças. E eu fiz assim... gente, agora que eu entendi. Como que é esse quadro aí? Nossa, me explica. Tá uma coisa mais tipo Alice no País da Vida mesmo, né? Isso mesmo. Nessa pegada de... Isso, uma situação. Tipo, se o cara fala isso, eu comeria a cabeça dele, se eu pudesse. Ou ele faz isso, é motivo pra eu cortar a cabeça. Mano, eu gosto de mulheres assim, que sabe, são obedientes e tal, as que parecem com a minha mãe. Pô, pareceu com a minha mãe e me apaixonei. Vai embora. Comemos essa cabeça também. Exatamente. Maravilhosa. Péssimo esses. Pareceu com a minha mãe, nossa, aqueceu meu coração. Amei. Arrasou! Eu amei esse papo. Horroroso, eu amei também. Amei aprender com você, ouvir de você. Ter você aqui, gente, é bom ter uma energia diferente do Rio de Janeiro, né? Ela veio toda fresca. A Bia tem muita... Você tem uma energia que contagia, preenche todo o espaço. Gosta. Eu amei muito. Bora pro funk. Bora! Nossa! Vamos! Só quando? Tô vendo a agenda agora. Gente, é sério. A gente tem que curtir umas festas. Eu adoro um sambinha, né? Nossa, aquele samba raiz, sabe? Bem família, criança correndo, sabe? Aqui, ó. Nossa, delícia. Bia, delícia. Quando eu estiver no Rio, eu vou te mandar mensagem. Eu também. Gente, que delícia, então, ter esse papo com você, Bia. Muito, muito, muito obrigada. Então aproveita e deixa aqui pras nossas insetinhas seu Instagram, onde as pessoas te acham, pra consumirem mais dessa maravilha que é você, essa energia toda, essas histórias maravilhosas, rios. Nossa, é maravilhoso, né? Gente, vocês me acham lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Kawaii. Eu tô em tudo, tá? Eu tô em tudo. tudo. Vai lá, tá? Meu @ é @imbiaben. Você me encontra lá. Gente, Bel é uma gostosura. Eu faço gracinha. A senhora vai rir, a senhora vai chorar, a senhora vai ficar com... Tá tudo, entendeu? Meu. Exatamente. No YouTube também, gente, eu esqueci. Mulher, então fala do YouTube. Fala, meu YouTube, que meu YouTube é Bia. Tá, vai lá. Te encontro. Lá, por favor. Bom, e como vocês já sabem, aproveita, gente, compartilha esse episódio com aquela mãe, aquela amiga, aquele amigo que precisa ouvir esse papo e que vai se sentir muito acolhido com a gente. Compartilha lá. E não esquece de seguir a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo. E pra você, insetinha, a gente deseja que os ventos te aproximem de pessoas que sejam gentis com os seus processos. Que você seja acolhida e sempre respeitada. É hora de bater as asinhas do lado de fora. Até o próximo episódio. Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidada, Bia Ben. Apresentação, Sofia Menegon e Mari Williams. Produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê. Imagem, Jéssica Sacol. Assistente de produção, Cristina Menegon. Maquiagem das apresentadoras, Cícero Serafim. Cabelo, Mari De Vito.